Nós queremos iniciar convidando a Mãe de Deus e nossa a estar conosco. Ela, que é aquela figura presente que representa a humanidade toda. Graças a ela, Deus vem ser um de nós. Vem ser igual a nós, só não no pecado. Então é a Santa Mãe de Deus, que nós reverenciamos como a Virgem do Carmo, que nós convidamos para estar conosco agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos refletir sobre o dia de hoje, o grande sábado, o sábado santo. Normalmente, quando nós celebramos a Semana Santa, a gente reflete muito sobre a quinta-feira, maravilha, a instituição da Eucaristia. Tão grande esse dia que por estar contido na Semana Santa, que é a semana que a gente reflete sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a igreja nos propõe que a gente celebre essa instituição no outro dia. Tão grande é esse dia. A sexta-feira, ontem, quando Deus, de uma maneira que demonstra mais ainda o amor que tem por nós, se doa. Ele, o próprio Deus, feito homem, é julgado, é condenado, é flagelado e morre. Morre como consequência do nosso pecado. Morre para resgatar o nosso pecado. Mas durante a sua vida pública, Jesus fez questão de não só mostrar que ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus feito homem, como ele é o Senhor de toda a criação. E sendo o Senhor da criação, ele é o Senhor também do sábado. E eu quero iniciar com o texto de João 5,5, para nós compreendermos um pouco isso. O que Jesus fala do sábado. Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Interessante que o evangelista João diz 38 anos. Normalmente, 40 é o que representa uma vida. 40 quer dizer uma geração. E quando João diz que ele estava doente há 38 anos, João está querendo dizer, a vida toda daquele homem era paralisada, era paralítico, era enfermo. E Jesus faz uma pergunta intrigante a ele. Queres ficar curado? E a resposta do enfermo, Senhor, não tem quem me leve lá quando a água começa a se movimentar, e quando eu chego lá, outros já chegaram primeiro, porque de tempos em tempos o anjo fazia com que aquela água ficasse remoída, ela mexia-se e o que chegasse primeiro era curado. Para Jesus não tem questão de ir primeiro, tem o necessitado. E no versículo 9 nós vamos ver que na mesma hora aquele paralítico fica curado e Jesus disse, tome o seu leito e ande. Os escribas e os fariseus criticam porque Jesus cura aquele homem
no sábado. Como se a pessoa não fosse o mais importante. Mas Jesus vem desconcertar a eles e a todos. Em Mateus 12, no versículo 8, a gente vê Jesus dizer: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por que eu quis mostrar? E podia ter pego vários outros textos. Peguei só esses dois para mostrar que Jesus é Senhor também do sábado. O sábado que no Antigo Testamento nos mostra o descanso de Deus, nos mostra Deus dormindo, porque durante 6 dias ele trabalhou intensamente, agora descansa, agora dorme. Mas Jesus vem mostrar que ele, que é com o Pai, ação do Espírito Santo, palavra do Pai, Criador, a palavra a partir de quem Deus disse faça-se e tudo foi criado. Ele é Senhor de toda a criação. Ele é Senhor também no sábado. Por que é importante a gente compreender isso? Porque hoje nós celebramos o grande dia. O dia que também é do Senhor. O dia em que Jesus também é Senhor dele. Mas que normalmente nas celebrações da Semana Santa, a gente às vezes esquece de refletir o significado grandioso do dia de hoje. O significado maravilhoso do dia de hoje, do grande sábado, o sábado santo. A gente no credo, a gente reza, Jesus desceu à mansão dos mortos e foi resgatar os mortos. Hoje acontece essa descida do Senhor à mansão dos mortos. E eu quero fazer a reflexão a partir de uma leitura, de uma homilia do Sábado Santo, do século IV, lá pelo ano 300 e pouco. Está lá na Liturgia das Horas, no 2º volume, quando a gente reflete sobre a Quaresma. É uma reflexão sobre esse dia de hoje. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam havia séculos, milênios. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, o nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva, cativos, e agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: e com teu espírito, e tomando-o pela mão, disse: acorda, tu que dormes. Levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão: saí, e aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz, e aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permanecerdes
na mansão dos mortos. Levanta-te, obra de minhas mãos. Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem. Tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui. Tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui mesmo sepultado abaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, eu fui entregue aos judeus, e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê nas minhas faces as bofetadas que levei, para restaurar, conforme a minha imagem, a tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar dos teus ombros os pesos do pecado. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendestes levianamente tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz e adormecereis no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado. Aquela lança que penetrou no meu lado, como Eva surgiu do teu, quando adormeceres no paraíso. O meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava voltada para ti. Levanta-te, vamos, saiamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que, como servos, te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, constituído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens e o reino dos céus, preparado para ti, desde toda a eternidade. Nesse sábado santo, esse grande silêncio reina porque o rei está adormecido. Nós compreendemos com essa homilia aquela frase que a gente reza tantas e tantas vezes, como eu dizia no início, o credo. Jesus desceu à mansão dos mortos. Hoje, nesse grande silêncio, era preciso que houvesse a conclusão máxima do poder de Jesus sobre o sábado. Só tem descanso, só tem repouso depois que Jesus desce a essa mansão dos mortos. E aquele convite inicial a Adão é um convite a todo ser humano, a todas as pessoas que nasceram. Nesse momento em que ainda a gente vive aquela lembrança do dia de ontem,
dos escárnios de Jesus, da flagelação de Jesus, da morte de Jesus. O nosso coração, como o de Maria, ainda em luto, ainda sofrido. Mas a igreja nos propõe essa esperança a que a promessa de Cristo se cumpre. Que Ele surja, que Ele ressuscite. A ausência não é a experiência do vazio, mas aprofunda essa presença que nós desejamos. Nós podemos e devemos refletir sobre os sábados santos de nossas vidas, nossas experiências de vazios, nossas experiências de perdas. E nós podemos vivenciar, pensar. Como é que nós vivemos essa experiência de abandono? Como é que a gente vive essa experiência do vazio? Como se estivéssemos também no túmulo, como se estivéssemos vivendo esse sábado antes da visita de Jesus. Como é que nós vivenciamos esses mistérios dolorosos que acontecem em nossas vidas? Será que a gente está lembrado da promessa que Jesus fez? Que teríamos dificuldades, teríamos sofrimento, mas Ele não nos abandonaria. Foi a promessa de Jesus durante toda a sua vida pública. E todos nós somos também atingidos por dificuldades, por sofrimentos, por dores, por enfermidades, por perdas. Mas nós permitimos que a luz de Deus, que a vitória da vida ilumine nossa mente, nosso coração, ou ficamos como que curtindo a dor, curtindo o sofrimento? Se for assim, ele não passa. É preciso que nós deixemos que essa voz de Jesus, que veio resgatar todos os adormecidos na sombra da morte, também Ele tenha a permissão de vir a nós. Nós precisamos que Jesus venha preencher esse nosso vazio, o vazio do nosso coração, porque somente Ele tem palavra de vida eterna. Essa experiência de hoje, a mesma experiência que nós precisamos ter, como Maria teve, presenciou tudo, mas ela tinha a certeza do que o seu filho dizia. O Senhor disse que não seria o fim o nosso sofrimento. Não teria a vitória sobre nós, nem o sofrimento, nem a enfermidade, nem a catástrofe, nem a morte. É Ele o vitorioso. Muitas vezes a gente deixa que a decepção tome conta de nós, porque nós criamos um Jesus ao nosso modelo, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Mas Jesus, Ele tem um projeto muito melhor do que nós podemos pensar. Esse sábado, nós precisamos refletir sobre essa esperança que renova, essa esperança germinal, que germina em mim uma nova vida, uma nova confiança, uma nova esperança no Senhor. Eu lembro dos discípulos de Emaús, que lá no capítulo 24, Lucas narra. Depois do dia de ontem, a sexta-feira, esse sábado silencioso, aqueles discípulos decepcionados vão voltando para casa. Porque aquele Senhor que eles colocavam a esperança, aquele Senhor que eles colocavam toda a confiança, aquele Senhor que eles viram caminhar sobre as águas, curar
os enfermos, levantar os que morreram, viu caminhar sobre as águas, viu multiplicar pães. Aquele Senhor, aquele Jesus, que eles, segundo o que eles pensavam, morreu. Era o fim. E eles voltam para casa. Quantas vezes a gente toma atitude como os discípulos de Emaús? A gente está no dia a dia com o Senhor, a gente está nos grupos de oração, a gente está nas formações, a gente está nos louvores, a gente está nas santas missas. Mas na hora que as coisas acontecem diferente do que a gente imagina, do que a gente pensa, na hora que Jesus age de uma maneira diferente, para o nosso bem, a gente perde a noção das coisas e quer voltar à vida atrás, quer voltar à vida antiga, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Jesus, no seu carinho, na sua bondade, ele vai ao socorro, como vem ao nosso socorro quantas e quantas vezes. Quantas e quantas vezes Jesus veio ao nosso socorro, ao nosso como foi naquele dia atrás dos discípulos de Emaús. E ao entrar no meio daquela conversa, Jesus começa a questioná-los. O que vocês estão conversando mesmo? E eles relatam, olha, nós pensávamos que aquele que nós acompanhamos durante 3 anos era o Messias, porque relata as maravilhas de Jesus. E Jesus começa a questionar com eles. Mas me diga uma coisa, não está escrito também de que ele disse que iria ser julgado, ele disse que iria ser condenado, ele disse que iria morto, mas que ressuscitaria no 3º dia? Ele não falou isso? Muitas vezes nós, como aqueles discípulos, ficamos como com vendas sobre os nossos olhos. Apesar de vermos no nosso dia a dia as maravilhas que Deus faz, apesar do nosso coração ser preenchido com a presença de Deus, apesar da nossa vida ter um outro sentido depois que nós conhecemos a Jesus, mas quando acontece algo diferente do que a gente esperava, a gente termina sucumbindo, a gente termina questionando Deus, questionando Jesus. Está na hora de nós darmos ouvido ao Senhor Jesus, como aqueles discípulos também deram ouvido a Jesus. Eles estavam decepcionados, é verdade, mas abriram o coração para o diálogo com Jesus. E quando Jesus falou, lembrando a eles que aquilo estava previsto, o sofrimento, que estava previsto a morte, mas que a morte tinha a última palavra. A morte não tem a última palavra. Jesus lembra que ele iria ressuscitar. E eles, então é verdade, teve uma das mulheres dos nossos lá que comentaram que foram no sepulcro e ele estava vazio. Nessa hora, eles chegam em casa e Jesus finge que vai andando, eles ainda não sabem que é Jesus que está com ele. E convidam para cear. E Jesus aceita, porque se Jesus receber o nosso convite para entrar na nossa casa, ele aceita o convite. Ele não põe nem desculpa, ele está só esperando o nosso convite. E na mesma hora que eles convidaram Jesus, Jesus vai à casa deles. E ao ir à casa deles, parte o pão e dá a bênção. Nessa hora, eles reconhecem Jesus. Jesus desaparece.
Na mesma hora voltam para comentar com os discípulos. Sim, é verdade, o Senhor ressuscitou. Mas a nossa caminhada deve ser como Nossa Senhora, ela que é a verdadeira discípula, que na manhã daquele sábado, ela ficava resignada, pensando ainda no sofrimento do seu filho, ainda vivendo a dor, mas uma dor esperançosa. Não era uma dor de morte, era uma dor porque viu seu filho sofrer, viu seu filho ser flagelado, desfigurado, mas ela tinha esperança, certeza do que seu filho dizia: eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar. Ela acreditava na palavra do Senhor, ela acreditava na palavra do seu filho. É o que o Senhor espera de nós. Mesmo ainda com sofrimentos, mesmo ainda com angústias, com dores, mas não é dor de morte, é dor de esperança, é dor de confiança, confiança na promessa que Jesus fez, que não nos abandonaria, não nos deixaria largado à morte, à sorte, mas Ele viria hoje, mesmo que a gente não fisicamente, mas através de vídeos, através dos meios de comunicação, nós vamos celebrar essa vitória de Jesus. Nós vamos celebrar hoje essa descida do Senhor à mansão dos mortos. Nós vamos celebrar hoje essa descida do Senhor ao nosso coração, a visita do Senhor às nossas misérias, a visita do Senhor aos nossos sofrimentos, às nossas dores, a libertação do Senhor dos nossos pecados. Hoje, na vigília pascal, que é a vigília das vigílias, a mãe de todas as vigílias, nós vamos celebrar essa certeza de que o Senhor nos visita. Esse dia de hoje, esse sábado, em que nós refletimos a descida do Senhor à mansão dos mortos, Ele visita também a nós, naquilo que em nós é morte, naquilo que em nós precisa ressurgir, naquilo que em nós precisa ser mudado. Esse dia de hoje, nós precisamos deixar que Jesus venha e acabe com o nosso egoísmo. Jesus aniquile o nosso orgulho, a nossa vaidade, os fingimentos, tudo aquilo que em nossa vida é dúbio, é falso, toda traição. Nós precisamos deixar que o Senhor Jesus, nessa visita, hoje é o dia propício, Ele venha em nosso resgate. Ele venha para nos levantar da mansão dos mortos. Ele nos quer pessoas diferentes. Ele nos quer pessoas resgatadas pelo seu amor, pela sua presença. Esse dia de hoje é o grande dia da nossa vida. É o dia da visita do Senhor. E você pode pensar aí, o que Jesus precisa visitar na sua vida? Que área da sua vida hoje precisa ser visitada pelo Senhor? Feche um pouco os seus olhos. Pense um pouco nisso. Hoje, o grande dia do Senhor, aquele dia da visita dEle. Da visita do Senhor
a você, a mim, a todas as áreas da nossa vida. O que nós precisamos deixar que Jesus venha em socorro, em auxílio? O que agora, hoje, Jesus precisa lhe visitar? Que área Jesus precisa visitar da sua vida? Que pecado precisa ser extirpado da nossa vida hoje? Que cada um possa colocar diante do Senhor aquilo que Ele conhece, mas precisa ser apresentado por nós. Somos orgulhosos, vaidosos, arrogantes, prepotentes, dono da verdade, autossuficientes. Somos indiferentes com o sofrimento do próximo, do mais necessitado. Como anda o nosso respeito com o próximo? Como anda o nosso cuidado com o próximo? Sim, porque o apóstolo João disse que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, isso é mentiroso. E Jesus, ao descer hoje à mansão dos mortos e resgatar todo aquele que está morto, Ele nos mostra a preocupação com o próximo, a preocupação com o necessitado. Hoje é um dia que eu preciso refletir como está a minha vida com relação ao necessitado. Hoje eu preciso pegar na mão de Jesus, acolher esse chamado de Jesus. Vem, levanta tu que dorme, sai da morte. E ao pegar a mão de Jesus e também deixar para trás toda a minha morte, eu preciso ir com Jesus agora, aquelas pessoas que eu matei. O que é que eu estou dizendo? Sim, eu matei. Porque todas as vezes desprezo alguém e eu estou querendo a morte dessa pessoa. Todas as vezes que eu deixo alguém de lado, eu estou querendo a morte dessa pessoa. Todas as vezes que eu falo de alguém, que eu julgo alguém, eu estou condenando, eu estou matando essa pessoa. Todas as vezes que eu não me sensibilizo com a necessidade do outro, eu estou querendo que ele morra, eu estou matando. Todas as vezes que eu difamei alguém, eu estou matando essa pessoa. Todas as vezes que eu não obedeci, eu estou matando a minha autoridade. Todas as vezes que eu fui rebelde a qualquer orientação vinda de Deus ou de uma autoridade, eu estou matando essa pessoa. Vamos convidar Jesus agora, com uma mão, que Ele nos resgata, que Ele nos livra da sombra da morte. E vamos convidar Jesus agora a também trazer à vida todas essas pessoas que eu matei. Lembre aí, que pessoas, nesse sentido que eu falei de morte, que pessoas você quer ir agora com Jesus também resgatar? É o seu pai? É a sua mãe que você quer resgatar? É o seu irmão? É o seu filho? É o seu marido? É a sua esposa? É outra pessoa, um irmão de comunidade, que você quer agora, juntamente com Jesus, resgatá-lo da sombra da morte? Onde, com o nosso pensamento, com o nosso
a gente deixou ele de escanteio, colocamos ele na sombra da morte. Com Jesus agora, vamos resgatar. E nós, como face de Cristo, que temos esse carisma que o Senhor nos deu a graça de vivenciarmos, de promover o bem da família, promover a santidade do matrimônio e da família. De maneira especial, vamos resgatar da sombra da morte agora a nossa família, os nossos relacionamentos. Não importa se você tinha razão de desprezar a pessoa, não importa. São Paulo diz que o Senhor visitou a nós, nos resgatou quando nós não merecíamos. Jesus, ao ir à mansão dos mortos hoje e resgatar Adão e Eva e com ele a humanidade toda, ele vai resgatar quem não merecia, quem pecou. Mas Jesus vai resgatar. Nós precisamos pensar o que Jesus disse. Da mesma forma que você agir com o irmão, o Senhor conosco. Portanto, hoje é o grande dia, o convite a nós, resgatados por Jesus, irmos com Ele e com duas mãos, uma mão de Jesus e a outra nossa, pegar essa pessoa ou essas pessoas, a começar pela nossa família, resgatando a dignidade de pai, resgatando a dignidade de mãe, mesmo que na nossa ótica eles não mereçam, nós também não merecemos. E Jesus veio nos resgatar. É o momento de nós resgatarmos a dignidade do pai, da mãe, do irmão, do filho, da filha. Vamos resgatar a dignidade da família. Mas vamos resgatar também a dignidade das pessoas do trabalho. Vamos resgatar a dignidade dos irmãos de comunidade. Olhar para aqueles que eu julguei, que eu condenei, que eu matei. Apresentemos ao Senhor agora. E com o Senhor, uma mão o Senhor levanta esses irmãos, e eu com a outra. Para que também eles sejam, por nós, com Jesus, resgatados da sombra da morte. Porque se nós os resgatamos hoje, nesse grande sábado, nós resgatamos a eles da sombra da morte, nós também estamos sendo resgatados. É a graça de Deus em nós, que age em nós também para o irmão, para que esse grande dia, o dia do sábado, seja essa esperança que termina em nós, uma vida nova, uma alma nova, um ser novo. O meu irmão e em mim. E assim, a descida de Jesus a essa mansão dos mortos é o nosso resgate. O grande dia, o grande sábado, o sábado santo. Fechemos nossos olhos e deixemos que essa música venha fazer em nós um afago no nosso coração, meditando, rezando com essa música, em que nós celebramos o grande poder de Jesus, o seu senhorio sobre o sábado, o seu senhorio sobre a humanidade, sobre todo o universo. Jesus que visita aos mortos e as minhas mortes para nos resgatar. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador, não desisto de ti.
sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei, e não te condeno. Eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura a tua mão, eu te levo comigo, e onde eu estiver, lá comigo estará. Pai querido, Pai amado, em nome de teu Filho Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, nós queremos nos render a essa grande graça. O teu projeto se realiza em teu Filho hoje, quando Ele nos visita, quando Ele visitou a mansão dos mortos, quando Ele visitou a cada um de nós. E nessa visita de hoje, nesse silêncio, um silêncio de resgate, um silêncio de nos tirar do sono da morte, de nos tirar do abandono, porque a morte, nós estamos abandonados, é a ausência de Ti, ó Pai, é a Tua ausência, Deus amado. Mas hoje o Teu Filho vem e nos resgata. Por isso, Pai querido, nós nos abrimos a essa ação do Teu Filho, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos fazendo cada vez mais rendidos a esse Teu projeto, a ação do Teu Filho. Que nós nos rendamos a essa vida nova, uma vida de resgatados, uma vida de libertos do pecado, de libertos da morte. Pai querido, Pai amado, eis-nos aqui, desejosos, necessitados da ação de Teu Filho Jesus. Jesus amado, Jesus querido, eis-nos aqui, resgata-nos, restaura-nos, faz em nós essa nova pessoa, essa nova criatura, libertados do pecado, do sofrimento, da dor e da morte, e unidos à Tua vitória, unidos ao Teu senhorio. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a tua mão, eu te levo comigo, e onde eu estiver, lá comigo estará. De Deus venha poderosa sobre nós, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de São Francisco, de Santa Teresinha, de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém.